Bom dia a todos. Agora sim. Bom dia, Moisés. Bom dia, doutor. Testando meu áudio. Agora. Pronto. Bom dia a todos. Está funcionando o som? Tá sim, Moisés. Tá sim. Doutor Moisés, eu só vou lhe pedir uma gentileza. Quando o senhor for desativar o seu som... Sim. O senhor está ouvindo a gente, doutor Moisés? Ele desativou o som. Nesse Meet do Google. Bom dia a todos. Posso... Bom dia, Benjamin. Bom dia, Moisés. Bom dia. Bom dia, Walter. Nosso presidente Walter. Tudo bem? Bom dia. Presidente aqui é você. Bom dia, Palles. Não, Bom então dia, são dois. Ô, Moisés, quando você estiver pronto e quiser começar, já podemos, tá? Alô? Uhum. Então, eu já desativei. Então, teoricamente, estou sendo ouvido. Tá bom. Tá, mas aí eu não... Não, eu estou te ouvindo bem, mas eu não estou ouvindo ninguém da sala. Vou falar agora. Você está me ouvindo? Obrigado. Bom dia. O doutor Moisés, ele consegue ser ouvido, nos vê, mas não está conseguindo ouvir ninguém. Então, eu vou pedir a Keila para entrar em contato com ele agora, para ativar o microfone dele lá, tá bom? Ok. Quando tiver ok, ô Moisés, você me dá um toque que eu preciso te apresentar as pessoas. Bom dia, Romualdo. Bom, segundo eu soube, acho que vocês estão me ouvindo. Alguém vai me dar um help aqui, porque parece que eu é que não estou ouvindo nenhum de vocês. Então, estou aguardando aqui uma orientação. Bom dia, Moisés. Oi, Moisés, está ouvindo? Veja se o seu microfone está desligado. Ele não nos ouve. Ele consegue falar, mas não nos ouve. A configuração para ouvir, ele não está nos ouvindo. Bem, isso prejudica, né? Se sair e voltar, Benjamin, de repente é uma ideia. Pode ser. É o melhor caminho, esse é o melhor caminho. Moisés, desconecta e conecta de novo. Pode ser que resolva. Eu vou ligar e vou pedir para ele fazer isso. Tem que ser pelo telefone, porque ele não consegue ouvir a gente. Vou sair para entrar novamente, turma. Isso aí.
Romualdo, como é que está a temperatura aí em cima? Aqui está ficando mais frio. Aqui está ficando Né? mais quente, estava fazendo calor, mas agora está 15 graus. Tá bom. Tá mesmo. Bom. Tá. Agora eu estou ouvindo vocês falarem até sobre temperatura. Isso, então tá resolvido. Podemos. Bom dia a todos. Bom dia. Podemos Bom dia. começar, Moisés? Podemos? Podemos. Então vamos lá. Bem, muito bom dia a todos. A Somerge encontra-se muito feliz com a presença de todos, né? Quero dar as boas-vindas a todos, né? E quero apresentar o palestrante de hoje, é o Dr. Moisés Damasceno. Dr. Moisés é gestor médico do CTI adulto do Complexo Hospitalar de Niterói, chefe da área de terapia intensiva do Instituto Nacional de Traumatortopedia, diretor-presidente do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação do CHN, mestre em Medicina Intensiva pelo FRJ, especialista em Medicina Intensiva pela Associação Médica Intensiva Brasileira e ex-presidente da Sociedade de Terapia Intensiva do Estado do Rio de Janeiro. Então, após essas apresentações, eu quero dar a palavra ao Dr. Moisés para a sua palestra. E, desde já, agradeço a aceitação do convite, né? E também quero agradecer a doutora Ilza, que nos possibilitou que o doutor Moisés estivesse aqui presente hoje. Muito obrigado. Bom dia a todos. A palavra é sua, Moisés. Bom dia a todos. Vocês estão vendo a minha tela já? Já está disponível para vocês? Sim, ok, sim. Ok. Então tá, bom dia a todos. Eu também gostaria de agradecer aí o convite, em nome da Ilza, em nome do Dr. Benjamin. É uma oportunidade de estar aqui falando para vocês desse assunto que tem dominado os nossos dias atualmente. Já são quase 100 dias de pandemia. E vou tentar contribuir da melhor forma com a visão de como é esse paciente com a Covid-19 quando ele fica crítico, né? Quando ele chega dentro da terapia intensiva na maior parte das vezes. Minha ideia é apresentar aqui alguma coisa em torno de 20 a 30 minutos e depois fico à disposição aí para as perguntas dos senhores. Ok. Bom, eu já começo colocando aí uma imagem já de hoje do New York Times, colocando aí, né, o mapa do Brasil, colocando aí como é que está essa situação no nosso país, no primeiro gráfico superior à esquerda aí, com mais de 1.200.000 casos, mais de 55 mil, quase 56 mil óbitos. E quando a gente vem aqui para o cantinho inferior direito da tela, a gente vê aí a situação dos estados brasileiros e o Rio de Janeiro em particular, né, com 108 mil casos, praticamente quase 109, né, e número de óbitos aí muito próximo de 10 mil. Nós estamos vivendo aí um cenário onde progressivamente vão se abrindo as coisas, né? Hoje aqui mesmo na cidade do Rio, o prefeito já liberou, parece que o comércio de rua, e a gente tem aí uma certa expectativa de que os hospitais que vinham talvez numa certa curva descendente possam voltar a subir. E falando em hospitais, eu tomo a liberdade aqui de mostrar para vocês aí um pouco do gráfico aí, terminando no dia 24 de junho, dos hospitais aí do grupo ao qual o CHN pertence, o grupo A Rede Ímpar. Nesse gráfico aí vocês veem em amarelo o Hospital São Lucas do Rio de Janeiro, em azul escuro o Hospital 9 de Julho de São Paulo, e em cinza o nosso hospital, o CHN, mostrando aí o comportamento, né, de casos confirmados por unidade desde o dia 1º de abril. Então vocês reparem aí que no início de maio, ali pelo 10º dia de maio, foi quando o São Lucas chega a ter um pico. O nosso pico é um pouquinho depois, ali em torno do dia 15, ou seja, ali naqueles 10 dias entre o dia 10 e o dia 20 de maio, para nós no CHN foi um momento assim de maior tensão, um momento de maior acúmulo de casos para que nós pudéssemos estar atendendo. Essa é uma célula. Em azul aí vocês estão vendo em destaque, uma imagem que aparentemente é bonita, mas é esse bichinho pequenininho azul, que aqui aparece já no maior destaque, que está fazendo esse estrago todo no mundo inteiro, né? Eu estava pensando nessa imagem esses dias, o mundo está implodindo por esse ser microscópico que vem aí afetando o mundo desde novembro, dezembro do ano passado, quando começou na China.
E por falar na China, os maiores estudos ainda são chineses, começam a aparecer bem mais estudos americanos, especialmente vindos da região de Nova York, alguns estudos da Itália, que muitos já tiveram acesso, especialmente da Itália, né? Mas esse estudo chinês aí é um dos estudos que conta com o maior número de pacientes, 44.500 infecções confirmadas, e foi a partir dali que eles começaram a classificar a Covid-19, né? Covid é uma abreviatura, para quem ainda não reparou, o CO é de corona, o VI é de vírus e o D é de disease. Então, coronavírus disease, em inglês, né? Doença do coronavírus, 19, porque começa aí no finalzinho do ano de 2019. Nessa divisão, reparem que 81% dos pacientes tendem a apresentar uma forma leve, que é aquela que ou não vai ter pneumonia, ou vai ter uma pneumonia realmente muito pequena, muito leve, com pouca repercussão clínica do ponto de vista da pneumonia. Depois você tem 14% dos pacientes se comportando como doença grave. Nesses pacientes, eles colocam muito a gravidade em função do quadro respiratório, que predominantemente é o quadro que mais afeta o paciente. E aí você tem o paciente se referindo dispneia, inicialmente até uma dispneia muitas vezes subjetiva, apesar de você poder determinar uma frequência respiratória mais alta, tá? Você, quando coloca o oxímetro, tende a encontrar esse paciente fazendo uma saturação um pouco mais baixa, ali em torno de 93, 94, né? Um pouquinho mais abaixo daquele clássico que é de 95, 96 para cima. E quando você faz algum tipo de imagem, e aí muitos têm feito a tomografia computadorizada, mas isso também valeria para um raio-x de tórax, apesar da sensibilidade ali do exame não ser a mesma comparada com a tomografia, você chega a ter um envolvimento de mais da metade do parênquima pulmonar, com essa evolução muitas vezes acontecendo, se você faz uma imagem no dia seguinte você faz outra imagem e repara como mudou esse envolvimento dos campos pulmonares. Então, com um acometimento de mais de 50% em 24 a 48 horas, mostrando a velocidade com que essa doença está se instalando ali naquele parênquima pulmonar. E a doença crítica, que é essa que está chegando às terapias intensivas. Reparem que são apenas 5% dos casos que, normalmente, né, esse é o estudo chinês, mas que de alguma forma vem sendo reproduzido no mundo. Né? Quando você pega os americanos têm um percentual um pouquinho maior de pacientes ali na região de Nova York que têm ido para as terapias intensivas. E aí, essa caracterização da doença crítica passa obrigatoriamente pela insuficiência respiratória, ou quadros de disfunção hemodinâmica, que nem são tão comuns assim. O que mais chama atenção realmente é o quadro respiratório, e esses pacientes tendem a evoluir muitas vezes para o que a gente chama de disfunção múltipla orgânica. A partir da disfunção do sistema respiratório, você progride posteriormente com disfunções de outros órgãos, e a gente vai falar disso já, onde os rins costumam ser aqueles que, logo depois do sistema respiratório, começam a ser afetados. Então, pensando em coronavírus, disease, né? Pensando na doença do coronavírus 2019, em termos de população geral, na terapia intensiva, a tendência é que a gente receba aí em torno de 5%, alguns lugares vai a 7%, 8%, pode até chegar muitas vezes a 10%, e parte desse chegar à terapia intensiva passa muito também pela questão do acesso à terapia intensiva que esses pacientes possam vir a ter. Mas aqui a classificação é uma classificação clínica, é uma classificação do ponto de vista de um paciente que está apresentando insuficiência respiratória ou um quadro hemodinâmico grave, ou mesmo já, numa fase mais avançada, outros órgãos disfuncionais. Essa é uma imagem que tenta mostrar aí uma correlação do tempo, né? Aqui embaixo a gente vê os números de dias. Você tende a ter aí um período de incubação do vírus aí. A mediana de tempo de incubação costuma estar em torno de 5 dias, né? Até que você começa a ter ali a questão dos sintomas. Um pouquinho antes dos sintomas aparecerem, eles colocam que o pico de transmissibilidade é antes mesmo do sintoma aparecer. Então, ali eles colocam em torno de meio-dia, um dia antes de aparecer o primeiro sintoma, ou seja, antes da pessoa sentir que ela está doente, ali um pouquinho antes, ela já está transmitindo. Esse talvez seja o principal problema nessa doença, e talvez seja tão difícil das pessoas entenderem, e quando a gente consegue que as pessoas muitas vezes façam a sua adesão às práticas que estão sendo colocadas, especialmente distanciamento social,
e a questão da colocação da máscara, muitas vezes se lembram de colocar, às vezes quando eles estão se sentindo doentes. O problema é que um pouquinho antes ele já estava transmitindo e provavelmente já teve até um momento maior de transmissão. A febre é a principal manifestação desse quadro gripal, não deixa de ser um quadro viral, um quadro gripal. Ela costuma iniciar a doença e a febre pode vir a durar até 3 semanas. Não tem sido o que comumente tem sido visto, febre por tanto tempo, né? De uma forma geral, a febre tende a durar ali os primeiros 4, 5 dias, tá? E a questão da transmissibilidade, ou seja, a gente tem aí o vírus predominante ali, a PCR do vírus ali, é a carga viral dele no nasofaríngeo da gente, especialmente nesses primeiros 3 a 5 dias aqui, né? Deixa eu ver se eu acho que vocês devem estar acompanhando a minha setinha aí, ou seja, então aqui vocês têm aqui, ó, nesse momento aqui, que dá entre 3 e 7 dias, ali pelo 3º ou 4º dia, você está no pico da carga viral na região do nasofaringe. A clínica vai se desenvolvendo, os pacientes tendem a evoluir com um quadro pneumônico leve ou sem pneumonia, mas vamos assumir aí para pensar na forma crítica que ele faça uma pneumonia. Então essa pneumonia começa a se instalar ali pelo 6º, 7º dia, normalmente. É uma pneumonia que pode vir a ser leve e se for leve ela vai passar por esses dias e o paciente vai tender a melhorar. Por outro lado, se ela tende a complicar ou se ela tende a avançar, ou seja, se a pneumonia tende a se tornar mais grave, quando é ali pelo 10º dia, mais ou menos, entre o 9º e o 12º, é a fase em que o paciente costuma entrar em insuficiência respiratória, é a fase em que muitas vezes ele vai precisar aí da ventilação mecânica no seu tratamento. E a última curva que aparece aqui é a curva da soroconversão, né? Quando você começa a ter o sistema imune reagindo, ainda há uma grande discussão se isso vai ser, né, eterno ou não, a gente ainda não sabe, muito pouco tempo de doença, né? Mas, de qualquer maneira, essa soroconversão começa aqui inicialmente pelo 3º dia, 50% dos pacientes costumam já ter soroconversão ali pelo D5, aqui já começa mesmo, e em torno do 14º dia você vai poder dizer que você tem quase que 100% já dessa soroconversão aí, que é quando você dosa e encontra IgG positiva. Essa é outra linha do tempo, foi publicada no New England, aí, esse artigo, inclusive, é um artigo que eu recomendo para quem quer ler, um artigo assim, bem sucinto, foi publicado em maio, 15 de maio de 2020, está bem interessante, falando das questões clínicas e críticas, e numa linguagem que mesmo quem não faz terapia intensiva consegue captar bem. E aí, de uma outra forma, ele fala aí do período de incubação, ele fala do início dos sintomas, e aqui eles já chamam atenção para febre, tosse, fadiga, anorexia, mialgia, diarreia. Muitos e muitos que nós temos conhecido aí têm referido muito essa questão da mialgia. Anorexia nem tanto, apesar de muitos descreverem, alguns descreverem, tá? Mas a questão do cansaço também tem chamado bastante atenção, além da própria tosse, que é seca, e da febre. E aí, quando você pega do início dos sintomas e acompanha aqui todos esses dias aqui embaixo, reparem que 40% dos pacientes sintomáticos costumam ter algum grau de dispneia a partir do 7º dia. Né? Muitos pacientes costumam ter algum tipo de falta de ar, algum tipo de cansaço, às vezes esse cansaço não chega a ser caracterizado propriamente como dispneia, mas muitos pacientes o referem. Em torno do 10º dia, e esse tem sido o tempo que nós intensivistas mais ficamos atentos na evolução do paciente, quando os pacientes chegam para nós na terapia intensiva, quase que obrigatoriamente a primeira pergunta que fazemos é quanto tempo ele tem de sintomas? Por que disso? Porque a gente sabe que nessa faixa aqui, em torno do 10º dia, costuma ser a fase em que esse paciente efetivamente fica mais grave. 14% dos pacientes sintomáticos chegam a ter a doença grave e 5% chegam a entrar propriamente naquela situação crítica, que nós comentamos agora há pouco. Então, esses 3 dias aqui, o 9º, o 10º, o 11º, são dias de muita atenção, dias de muito foco nesse paciente. O problema é que muitos desses pacientes, às vezes, estão em casa ainda nesse período. São aquelas pessoas que ficam, né, lá no sofá, ficam na cama, estão sentindo ali que estão cansadas, mas não querem passar pelo hospital. A gente, inclusive, teve muitos colegas nessa situação. Lá no CHN, a gente chegou a internar alguns, em outros hospitais, a gente sabe de histórias de outros colegas. Eu, pessoalmente, tive um amigo, né, um colega de plantão, teve internado num CTI do Rio. Ele mesmo foi um que também, de alguma maneira, foi esticando aquela corda.
E aí, para nós, intensivistas, às vezes é muito difícil receber o paciente nesse momento. O que tem sido mais comum, felizmente para nós, é que ele chega no hospital alguns dias antes. Muitas vezes ele até, dependendo muito da idade, a gente tem uma média de idade um pouco mais alta lá dos nossos pacientes, só para que vocês tenham uma ideia, a nossa mediana de idade de pacientes internados é de 68 anos, é uma das maiores, inclusive, procurando na literatura, vocês não vão achar tanto assim, e a média é em torno de 65,7 anos. Então, esse paciente, quando ele chega, às vezes ele chega num tempo ainda, né, 7º, 8º dia de evolução, mas dependendo do contexto dele, aí ele chega, interna, algumas vezes até já no quarto, não no CTI, e aí no 2º dia de internado, 3º dia de internado, ele começa a evoluir com a piora dele, e nesse caso ele acaba indo para o CTI, e o que a gente percebe é que esse paciente, às vezes, ele tende a evoluir um pouco melhor, a gente ainda não tem número suficiente para poder falar isso como uma verdade, mas às vezes dá a sensação de que ele até evolui um pouco melhor do que aquele que está vindo originalmente de casa, né? Porque você tem que correr muito mais atrás de muita coisa para fazer. O doente que já está internado, você já tem um certo panorama laboratorial, um panorama de imagens, você já tem um pouco da história dele dentro da instituição, tomar as decisões às vezes é mais fácil. Então, essa fase aqui é muito importante para o paciente que está com Covid, ou seja, há uma preocupação, começou a ter sintomas, é importante começar a marcar. Eu vou tomar liberdade de falar até da minha situação, eu também tive a coronavírus, e eu fiquei ali, eu intensivista, vocês devem imaginar, né? Paranoico, quando estava chegando em torno do 9º, 10º dia, colocando o oxímetro ali, e não vou negar, tive ali aquele cansaço, tomando banho, uma certa... Não foi falta de ar, foi mesmo um cansaço, né? Saturei a 95, cheguei a 94, mas em repouso eu realmente ficava bem, mas ali foram 2, 3 dias que eu fiquei ali naquele estado de tensão, né? E depois que foi passando, que aí eu fui ficando melhor, aí comecei a dar uma aliviada. Não é fácil, imagino que vocês devam ter ouvido algumas histórias sobre esse tipo de situação. As manifestações clínicas aqui apresentadas em verde são as apresentações clínicas típicas, né, que são aquelas dos 81% dos pacientes que evoluem sem gravidade, né, febre, tosse seca, exaustão, anorexia, que a gente comentou. 2 sinais muito interessantes que, na minha experiência de conversar com pacientes, de conversar com as pessoas, eu chego a colocá-los até como patognomônico, apesar da literatura ainda não classificar assim. A literatura até vem descrevendo ele aparecendo mais vezes, né? Que é a questão da alteração do paladar e a alteração do olfato. É a hiposmia ou anosmia mesmo, você perde o olfato, e isso eu senti, foi impressionante, não foi logo no início, foi mais ou menos ali um pouquinho antes desse 9º, 10º dia, e você chega, e aí eu acho que a anorexia também está um pouco envolvida com isso, você perde completamente o paladar, né? Ou altera o paladar, você não sente aquele gosto das coisas normalmente. Alguns colegas, inclusive, notaram que estavam com a doença a partir da questão do paladar, aqueles que têm o paladar mais aguçado sentiram muito isso, né? Um encurtamento da respiração, a mialgia que eu já comentei. Existem algumas manifestações um pouco menos frequentes, que alguns artigos em algum momento chegaram até a colocar que talvez pudesse ser um fator de maior gravidade, mas isso não se comprovou, especialmente as manifestações gastrointestinais, náusea, diarreia, a dor de garganta, alguns tiveram, eu até cheguei a ter propriamente a dor de garganta, rinorreia, a cefaleia e algumas manifestações cutâneas. Aqui vocês mesmos estão vendo aqui, nessa ilustração pequena aqui, essas ilustrações aqui são todas desse artigo, um artigo muito interessante. Uma coisa interessante para nós nesse período da Covid, especialmente para aquela turma que adora devorar livros, artigos e ler, está tudo disponibilizado gratuitamente, né? Isso foi uma coisa muito bacana. Então, não existe restrição ao acesso de qualquer informação sobre Covid. Em nenhuma revista, pelo menos das que eu frequentei, eu encontrei restrição. Esse é um jornal de imunologia, não é muito a minha área, então eu não tenho por hábito pesquisar, mas vale a pena em termos da Covid, porque além de ter muitas imagens, vocês vão ver alguns, mas tem mais uns 2 slides aqui dessa revista, onde você tem muita ilustração, né? E às vezes a ilustração eu acho que mostra melhor um pouco para a gente. Foi publicado no dia 8 de junho e muita coisa está sendo publicada online, então não tem aquela caracterização bibliográfica típica que muitas vezes nós encontramos. Então, vem aí em azulzinho, se a gente quiser clicar, a gente acaba sendo levado direto aí para a questão do material. Eu até já passei uma mensagem para o Dr. Benjamin, ou seja, posteriormente eu vou disponibilizar todo esse material aí para vocês. Em relação às apresentações dos pacientes mais graves, a gente tem as complicações neurológicas, a SARA, né, que é a síndrome de angústia respiratória aguda,
né? Nós aqui no Rio adoramos falar SARA, o pessoal em São Paulo adora falar ISDRA, que é desconforto, a gente prefere usar angústia, a gente acha mais simpático falar, mas isso, o fato é que a doença acaba sendo a mesma, a síndrome acaba sendo a mesma, né? Na pediatria, teve algumas crianças evoluindo com essa doença inflamatória multissistêmica, que parece que faz um diagnóstico, eu não sou pediatra, mas pelo que eu ouvi, um certo diagnóstico diferencial com Kawasaki, né? Uma possibilidade de Kawasaki que esses pacientes às vezes têm. A injúria cardíaca, a injúria renal, disfunção hepática. Nós não tivemos, nos nossos casos, lá na nossa coorte, não chegamos a ver assim, nenhuma disfunção hepática importante. Complicações trombóticas, isso tem aparecido com alguma frequência. A questão do choque da falência múltipla orgânica e a infecção, a co-infecção bacteriana, que a gente vai falar também dela já já. As comorbidades associadas costumam ser, principalmente com os casos mais graves, né? As doenças cardiovasculares, o diabetes, a hipertensão, doença pulmonar crônica e a doença renal, né? Aqui as imagens, como eu falei, uma lesão eritematosa aqui, ligada à Covid, pouquíssimos casos, mas acontece. Esse aqui costuma ser um infiltrado em vidro fosco. Chama atenção que nesse padrão de SARA da doença você tem um infiltrado bem periférico, muito mais do que central, e aqui a formação de um microtrombo, que parece estar intimamente ligado aí com o processo fisiopatológico. Esses são os fatores de risco para gravidade e mortalidade que a literatura mais oferece para todos nós, né? Doença cardiovascular, diabetes, hipertensão, doença pulmonar crônica, neoplasia, doença renal crônica, obesidade e tabagismo. Na nossa coorte lá do CHN, em torno de 200 doentes que já passaram pelo CTI nesse período. O que mais chamou atenção para a gente foi a hipertensão arterial. A hipertensão arterial conosco teve 63% dos pacientes tinham hipertensão arterial, 30% tinham diabetes e 21% tinham obesidade. Foram as três que predominaram nos pacientes que nós atendemos. E chamando a atenção que 85% dos pacientes que nós internamos tinham alguma comorbidade. Então, reparem que, até pela faixa etária, como eu falei, mais avançada, né, uma mediana de 68, com uma média de 65,7, para vocês terem uma ideia, mais de 50% dos pacientes tinham mais de 65 anos, né, a gente chegou a ter quase um terço desses pacientes com mais de 80 anos. Então, era de se esperar mesmo que a gente encontrasse aí um certo grau de comorbidade. Alguns achados laboratoriais associados a piores desfechos, a piores evoluções, né, a linfopenias, enzimas hepáticas elevadas, especialmente esses achados no momento da internação. Alguns pacientes evoluem até durante a internação com isso. Quando é no início da internação, ou logo no dia que chega, ou um pouco depois, dá um pouco mais de gravidade. Alguns aparecem depois, até por questões mesmo da própria evolução. Mas esses marcadores aqui são principais. Marcadores inflamatórios tendem a estar elevados, PCR, ferritina, dímero D, tempo de protrombina, a troponina, muitas vezes elevada, a lesão renal aguda, caracterizada muitas vezes ali pela clássica creatinina, clássica ureia, mas esses são os marcadores laboratoriais que nós temos. Em termos de imagem, essas imagens foram retiradas do artigo que eu comentei, do New England, né? Achei que estava bem didático mostrar essas, ao invés de trazer necessariamente as nossas, mas aí vocês têm um acometimento da radiografia de tórax. Quando você faz a tomografia, você aqui já vê um paciente com um comprometimento tomográfico mais grave, você tem praticamente os dois parênquimas alterados, né? Você tem aqui o vidro fosco. Nesse caso aqui, são lesões um pouco mais centrais do que aquelas. O ultrassom tem sido muito feito à beira-leito, né? Lá a gente tem a possibilidade de fazer e ele tem ajudado muito, a gente utiliza muito não só para punção, mas também muitas vezes para olhar um pouco o pulmão e aqui no caso para poder identificar as tais linhas B, que falam a favor de um certo padrão de congestão pulmonar. E alguns pouquíssimos casos nós também tivemos de acidente vascular cerebral a partir da coronavírus por fenômenos trombóticos, isso já tem sido descrito na literatura. Essa é uma paciente atípica dentre as que a gente tem, eu costumo falar, e eu falei muito esses dias sobre Covid, eu sempre chamo a atenção, principalmente da turma mais jovem, né, que está começando, quando você olha de cara e vê ali, pelo menos a gente tem 3, 4, 5, 6, 7 bombas infusoras ligadas, esse paciente não está bem. Esse paciente certamente está bem comprometido, né? Você tem aí um ventilador aqui à esquerda, um monitor pequeno, que é um monitor de monitorização de débito cardíaco contínuo, por conta da instabilidade hemodinâmica, né? E a paciente numa posição nada típica, né? Que é a posição prona, que a gente vai falar um pouquinho disso já já. O que a gente tem reparado, e a literatura vem confirmando, é que esses pacientes críticos, aqueles que efetivamente ficam bem graves, na maior parte
parte das vezes, os sistemas fisiológicos afetados por essa gravidade passam pelo sistema respiratório, pelo sistema renal, pelo cardiovascular, pelo sistema de coagulação e pelo sistema nervoso. Quero dizer com isso que o doente crítico, muito provavelmente, ele vai ter manifestação de algum desses sintomas, de algum desses sistemas. Pode até ser que ele não tenha todos. O respiratório, predominantemente, 80% dos pacientes que estão na terapia intensiva, até mais, talvez 90%, tenham problemas respiratórios efetivamente como problemas importantes. Alguns, às vezes, são hemodinâmicos, alguns do sistema nervoso. A gente teve pouquíssimos casos que chegaram por uma manifestação neurológica, tá? A questão cardiovascular tem aparecido agora um pouco mais, nessas últimas semanas, apareceu um pouco mais de comprometimento cardiovascular do que originalmente lá ao início. E a própria questão mesmo do sistema coagulação, no sentido dos fenômenos trombóticos, especialmente quando acomete a área de vascularização pulmonar. Quando a gente vê o pulmão, que é o principal, e aí eu vou me deter um pouquinho mais nele, vocês estão vendo aí as células inflamatórias normalmente presentes, a questão do capilar e a sua luz, a questão do alvéolo e sua luz, essa troca gasosa aqui se faz de uma maneira muito tranquila, muito plena nos pacientes nas pessoas que não têm doenças, que aqueles que estão como nós, ou seja, fisiologicamente ok, mas a partir do momento que começa a acontecer o processo inflamatório dessa infecção viral, você começa a ter um recrutamento de várias das células, né? Essas células começam, de alguma maneira, a interferir na integridade da parede capilar, tornando essa parede muitas vezes permeável, e você começa a ter a ocupação do espaço alveolar por todas essas células, por todos esses marcadores aqui, de alguma maneira, inflamatórios, e com isso você vai tornando difícil a passagem de ar. Reparem que o CO2 chega a passar, a gente lembra lá da bioquímica, né? O CO2 é 20 vezes mais difusível do que o oxigênio, ele tem mais facilidade por atravessar membranas mais difíceis, mais espessas, mas o oxigênio não. O oxigênio começa a ficar retido, você não consegue, de alguma maneira, oxigenar seu sangue. É por isso que o que marca muito nesse paciente é a questão da hipóxia. É a questão de você, quando colhe a gasometria, você vê um O2 baixo e tende a ver um CO2 normal ou, eventualmente, até alto. Muitas pessoas, alto não, me desculpa, baixo, eu vou falar do CO2 alto já, mas o paciente ele vai aumentando a frequência respiratória a partir do momento que ele entra no quadro de sofrimento respiratório, e com isso ele consegue hiperventilar mais no sentido de lavar mais CO2. Então, a gasometria esperada num paciente típico que começa a agravar o pulmão é você encontrar um O2 baixo, um CO2 normal, ou até um pouco baixo, por ele estar hiperventilando mais. O que a gente costuma chamar atenção, e aí é uma das rasteiras que essa doença pega na gente, é impressionante como ela é traiçoeira, é impressionante como ela nos pega, e acho que o Brasil tem sido vítima, e outros países também, muito provavelmente, pelo que a gente conhece do cenário da terapia intensiva, do cenário profissional, quem trabalha normalmente nas UTIs, ali na frente, como plantonistas, muitas vezes são jovens, que ainda não têm a experiência, não têm o traquejo de lidar com esses pacientes, de ter aquele faro mais aguçado, que nós, mais veteranos, vamos colocar assim, temos. E esse paciente, muitas vezes, quando ele começa a dar sinais de cansaço, com o CO2 ainda baixo, isso não é bom sinal. É sinal de que ele está começando a chegar no limite dessa hiperventilação, ele ainda consegue manter o CO2 baixo, mas ele começa, de alguma maneira, a mostrar aquele pescoço se mobilizando mais, ele começa a ficar mais incomodado, começa a ficar mais angustiado. Isso é um prenúncio de que esse doente vai entrar em fadiga respiratória. E quando ele já evolui com o CO2 alto, com a hipoxemia, e aí normalmente você passou desses 10 dias, de duas uma, ou realmente aumentou muito a área de consolidação alveolar, aumentou demais, você começou a fazer verdadeiros processos consolidativos, e aí você realmente começa a reter de uma tal maneira que o CO2 não sai, ou um outro dado, e isso é um fator de piora, ou uma outra situação que pode estar acontecendo, são fenômenos trombóticos que podem estar ocupando uma maior rede vascular a ponto de fazer com que esse paciente não consiga, de alguma maneira, ou seja, realmente colocar esse CO2 para fora. E eu estou falando tudo isso porque, no início nem tanto, mas ultimamente, viemos tentando, né, todos os CTIs de alguma maneira têm tentado trabalhar com ventilação não invasiva, com oxigênio de alto fluxo, que são ótimas medidas terapêuticas, mas eu vou me deter em falar na não invasiva, porque a não invasiva, ela classicamente é a melhor forma ventilatória para pacientes que fazem insuficiência respiratória
respiratória onde há retenção de CO2, que não é o caso dessa doença. No caso dessa doença aqui, a gente tem uma predominância de baixa de oxigênio. E nessas insuficiências respiratórias, o que a literatura coloca para nós é que a VNI, como a gente chama, a ventilação não invasiva, não é a melhor opção terapêutica. Ela foi a opção terapêutica tem sido muito por uma questão, especialmente na Europa, onde nós vimos isso, e até mesmo um pouco nos Estados Unidos, onde houve carência de ventiladores mecânicos invasivos. Então, houve em algum momento dessa doença uma maior indicação de fazer VNI, porque estava se começando a chegar no limite do uso de ventiladores mecânicos invasivos, e isso era uma preocupação muito grande. Lá no início, evitou-se a VNI pelo medo que todo mundo tinha, pelo pouco conhecimento que nós tínhamos dessas formas de transmissão, sabíamos da importância da aerosolização como um possível desencadeador de infecção nos profissionais de saúde, e isso aconteceu em muitas UTIs, em muitos hospitais, emergências especialmente também. Então, lá no início, nas primeiras 2, 3 semanas, se vocês olharem historicamente, pouquíssimos pacientes fizeram formas não invasivas. Depois que começou a aparecer mais conhecimento, a questão do EPI foi cada vez mais presente e mostrando o seu serviço, as pessoas foram se sentindo seguras para começar a experimentar, até porque começou a pintar sinais de ausência de ventilação mecânica invasiva, especialmente naqueles locais mais desabastecidos ou naqueles locais onde você tinha uma quantidade absurda de pacientes, como foram algumas cidades lá na Itália. Aqui, achados patológicos, nem todo paciente, a grande maioria não passa por exame histopatológico, mas a Itália andou fazendo alguns estudos, esse foi publicado aí no Lancet, e aí torno de uns 20 pacientes, 30 são muito poucos, né? Mas aí mostrando a ilustração de achados pulmonares, falando na questão da membrana hialina, por exemplo, aqui eu não vou me deter em todos, mas nesse primeiro aqui no gráfico A, a formação da membrana hialina, aqui a formação desses microtrombos em organização. Esses microtrombos, eles começam no pulmão, mas eles podem estar acontecendo em todos os órgãos que chegam a ser acometidos. E essa disfunção orgânica, quando ela se desenvolve, ela vai estar muito ligada à formação desses microtrombos. Mais uma sequência de imagens, mostrando inicialmente um acometimento menor na figura A e B, né? Mas à medida em que você vai evoluindo, né, você tem aí as setinhas chamando a atenção para septos congestos. Aqui embaixo, numa reconstrução, você vê como esses pulmões estão tomados. Eu não preciso dizer que esses casos devem estar bastante graves. Isso é da nossa revista de Sociedade Europeia de Terapia Intensiva. Um detalhe aqui para falar um pouquinho da idade. Por que o idoso tem mais dificuldade e a gente tem tido aí taxas de mortalidade maior junto a hospitais que estão tendo um acometimento maior de idosos? Isso a literatura já vem demonstrando. Ainda não há um fator de comorbidade único que esteja mais associado à questão da mortalidade. Agora, a idade está começando a cada vez ficar mais firme. E isso tem muito a ver com essa imagem, mostrando que no idoso você tem uma resposta inflamatória diferente. Seja porque você tem uma alteração, uma disfunção, uma desregulação da sua resposta de adaptação, você tem menos produção de linfócito B e você vai tendo menos produção de outras células ou mesmo de outras citoquinas, seja por uma inflamação que fica completamente desregulada e que aí sim lembra muito a questão da sepse, né? Que é aquela infecção, todo mundo chama de infecção generalizada, mas que efetivamente é uma inflamação generalizada a partir de um órgão infectado. Eu não preciso reforçar, mas a gente não fala muito nisso, até porque o foco é o vírus, mas esses pacientes evoluem efetivamente com sepse viral, talvez é a principal sepse viral do mundo, né? Em toda a sua história. Em termos de rim, você também tem acometimento do sistema renal. Esse acometimento costuma passar mesmo pelo fato do coronavírus afetar esse sistema imune, ele também provoca microtrombos dentro dos rins. Essas tempestades, alguns colocam como tempestade citoquímica, onde você tem vários mediadores aí que são liberados e promovem essa resposta inflamatória exagerada, mas você também chega a ter esse rim afetado, porque ao colocar o paciente em ventilação mecânica, você joga pressão positiva, e essa pressão positiva dentro do tórax, ela muitas vezes vai interferir com a hemodinâmica do paciente. Esse paciente pode vir até a desenvolver comprometimento renal, muito mais por um desequilíbrio hemodinâmico associado à doença, mas também associado ao tratamento que ele já está recebendo. E a fisiopatologia da desordem hemostática, né, que também passa muito por essa questão das células serem tocadas pelo vírus, a partir daí você tem uma resposta imune desacelerada não, mas desregulada, esses marcadores
marcadores inflamatórios, você tem aí processos de hipercoagulabilidade, processos da endoteliopatia, você tem um endotélio vascular completamente comprometido por essas tempestades, vamos colocar assim, citoquímicas. Por isso, você imaginar que o endotélio vascular, ao ser afetado, todo o corpo humano pode sofrer consequências disso. Daí você entender por que você acaba evoluindo em algum momento, naqueles pacientes que, de alguma maneira, a virose vem em maior peso, você tem a disfunção múltipla orgânica que esses pacientes acabam aí tendo. Esse artigo foi bem interessante, também publicado no New England aí em maio, mostrando aí a questão, e aí um dado interessante, que é essa angiogênese que começa a acontecer, especialmente no ponto da evolução, e essa angiogênese, ela acaba comprometendo muito a integridade do endotélio, e isso vai vir a contribuir para que esse doente não evolua mal. Não são todos os pacientes que fazem isso, felizmente, mas aqueles que fazem tendem a ter uma evolução pior. Em termos de manifestação do sistema nervoso central, talvez a que a gente mais esteja vendo é a questão do delírio na terapia intensiva. Esse delírio tem aparecido para nós muito marcadamente quando a gente começa a ter o doente melhorando do quadro respiratório, ele está em prótese ventilatória, ele está sedado, e a gente começa a tirar a sedação dele. E ele acorda completamente agitado, completamente angustiado, chega a conseguir muitas vezes retirar o tubo orotraqueal, retirar acesso, retirar sonda, ou seja, como a gente costuma dizer popularmente, ele volta o bicho, né? Assim, completamente alucinado. E isso não é, a gente sabe que isso acontece em muitos pacientes em ventilação mecânica na terapia intensiva, mas a gente tem o hábito de ver isso em pacientes que ficam ventilados por muito tempo, que ficam sedados por muito tempo. Aqui no caso da Covid, a gente conseguiu estubar pacientes no 3º, no 4º dia. E mesmo no 3º, no 4º dia, onde eles inclusive tomaram um pouco sedativo, né, eles já fazem esse quadro psiquiátrico, neurológico. É impressionante. Agora, existem outros fatores que podem estar presentes até mesmo antes dele ser sedado e colocado em ventilação. O fato dele já estar sendo privado da presença da família, porque tem sido assim, né? E aí você tem medidas como, por exemplo, tentar conseguir chamadas por vídeo, a gente conseguiu algumas vezes, isso obviamente melhora, né? Limites de intervenções não farmacológicas, agora nem tanto, mas no início havia muito medo até de avaliar esse paciente, né? As pessoas faziam o mínimo de avaliações para elas não se comprometerem, não comprometer a equipe profissional, e isso criou maior distanciamento ainda desses pacientes, e muitas vezes a avaliação de dor, a avaliação de desconforto até ficava um pouco comprometida. Então isso poderia ser um fator para determinar delírio. A questão de você ter incertezas, principalmente se você ainda está sendo internado lúcido, você começa a ficar com medo, com muito medo. Aqueles mais religiosos, mais espiritualizados, né, se afastam dessas práticas, né, seja porque não vão à igreja, seja porque não fazem os seus cultos, e para quem é muito fervoroso na sua fé, isso cria um impacto muito grande, muitas vezes, no equilíbrio emocional. Uma coisa que também acontece com a própria equipe, né? A equipe, em alguns locais, você teve burnout acontecendo, você teve equipe muito sobrecarregada. Todas as equipes, até onde eu sei, de terapia intensiva, tiveram algum tipo de pessoas afastadas, algum tipo de absenteísmo pela doença. E aí, naquela fase de absenteísmo, alguns lugares trabalharam ali no limite dos seus profissionais, e essa turma ficou mais carregada, essa turma ficou mais puxada, né? Está puxado para todo mundo que está lidando com isso. E isso pode, de alguma forma, interferir na forma como você atende ao paciente. É uma fase que está realmente difícil para todos os elementos desse sistema, né? E aqueles pacientes que efetivamente podem estar evoluindo com alguma disfunção neurocognitiva, especialmente por esse acometimento endotelial. Esse acometimento endotelial, esse acometimento vascular também vai acontecer lá no cérebro. A gente já comentou um pouco, mas é só para mostrar uma outra forma de apresentar esse quadro evolutivo. A primeira semana como sendo aquela semana que dificilmente alguém interna na terapia intensiva. O comum é a pessoa que chega para a terapia intensiva chegar ali na transição da primeira para a segunda semana. Moisés, não sei se todos, mas eu pelo menos não estou vendo mais slides. Opa! Eu não sei... Basta só clicar na tela, doutor Moisés. Eu tentei como host, mas não vai. Só o senhor pode fazer voltar. Espera aí, mas é porque para mim a tela está aparecendo. Vocês perderam a partir de algum especial? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu voltar aqui para ver se aparece. Eu cliquei em cima da tela pequenininha do Moisés, e aí o slide ficou grande. Eu também cliquei. Tinha sumido e voltou.
Aí quando você clica em cima da tela, está pequenininha, você clica em cima dela que ela amplia. Ela não está ampliando aqui, não. Eu não consigo ampliar para todos como host. Talvez só o doutor Moisés mesmo. Mas então, eu tirei a minha tela, já reconectei, está no padrão todo ampliado. Eu não sei se eu consigo ampliar o de vocês, porque, assim, normalmente, aqui não me aparece... Moisés, do lado direito tem um apresentar agora. Você clica nele para poder compartilhar sua tela com todos. Porque saiu, então, a apresentação, literalmente, foi isso? Exatamente. Retomar a apresentação, deve ser isso. Isso aí. Isso. Agora sim. Obrigada, doutor Moisés. Está voltando aí. Nada. Eu poderia até tentar dizer que, de repente, eu combinei isso com a Ilza só para ganhar a possibilidade de tomar um café aqui rápido. Não foi, não. Vocês me desculpem. Aconteceu mesmo. Já está todo mundo vendo? Todo mundo novamente vendo? Sim, já está em tamanho grande. Obrigada, doutor Moisés. Então, aqui eu terminei aqui de apresentar a questão do delírio, onde eu estava chamando a atenção dessas coisas que eu falei, escritas em vermelho aí. Então, o comprometimento cerebral, quando ele aparece para nós, tem sido muito mais nessa questão do delírio. Esse é o gráfico que eu estava mostrando, quando vocês me chamaram a atenção da falta de apresentação, para marcar muito claramente que a primeira semana esse paciente tende a estar fora da UTI, dentro da sua evolução, mas a partir da segunda semana é o período, especialmente ali, como eu chamei a atenção, 9º, 10º e 11º dia, sendo os dias mais importantes para nós em termos de vigilância, porque costuma ser o momento onde ele piora. Quando a gente começa a pensar na questão de como lidar com essa doença dentro dos ambientes hospitalares, eu já estou indo agora para o trecho final da apresentação, a gente vê aí alguns fatores, né, que quando presentes costumam nos dar algum tipo de sinal de alerta, né? A idade avançada, a contagem de linfócitos diminuída, aquela necessidade cada vez maior de oxigênio, um parâmetro tomográfico onde você tenha muitas áreas acometidas, como, por exemplo, mais de 50%, e alguns outros que têm sido demonstrados. Quando você tem eles presentes, e aqui esse artigo publicado no Annals of Intensive Care, ele fechou nesses aqui, isso aqui foi baseado num estudo em uma das províncias chinesas, foi baseado na coorte que eles tiveram, né? Idade avançada, linfopenia e necessidades crescentes de oxigênio com acometimento tomográfico a partir de 50%, colocavam esse paciente como alto risco de evoluir para a gravidade. E aí, esses pacientes, eles ganhavam a necessidade de monitorização contínua, o que significa dizer, muitas vezes, colocar na UTI, ou quando você não pode, ele fica na enfermaria, e dentro dessa monitorização contínua, você está permanentemente vendo a frequência respiratória, acompanhando a saturação de oxigênio e vendo também a frequência cardíaca. Se, porventura, ele não tivesse essas manifestações, ou parte delas apenas, ele tinha um risco de baixo para intermediário, e aí, esse é o paciente que tipicamente ficaria na enfermaria, mas reparem que o fato dele ter alguns desses fatores faz com que ele, pelo menos numa enfermaria, o que não é comum, você tenha esse paciente sendo visitado pelo menos 2 vezes dia, né? Para que você aumente a possibilidade de que esse doente seja bem abordado. No nosso hospital, a gente teve a possibilidade de colocar dentro da enfermaria, dentro dos quartos, fora da UTI, um médico que ficou 24 horas à disposição desses pacientes, não só por conta das internações que aconteciam, mas ele também tinha esse objetivo de, ao lado da enfermagem, tentar fazer uma aproximação, uma vigilância muito mais próxima, para que, caso ele mostrasse piora, ele imediatamente fosse transferido para a terapia intensiva, caso ele não tivesse sido internado por lá. E aí, esse paciente que costuma evoluir, tem um maior risco e chega a apresentar essas manifestações, principalmente de forma permanente, você tem a indicação de estar colocando na terapia intensiva. Ao chegar com ele na terapia intensiva, você vai avaliá-lo novamente para ver se ele tem capacidade de utilizar a ventilação não invasiva ou oxigênio de alto fluxo. Poucos hospitais ainda têm, mas que vem chegando, felizmente, para todos nós e que tem funcionado em alguns pacientes, né? Há uma necessidade de você não colocar muita hidratação para esses pacientes. Aquele pulmão que vocês viram acometido, aquele pulmão inflamado, se você erra um pouco na mão da hidratação, e aí você tem que ser o mais preciso possível, por isso que a monitorização hemodinâmica invasiva nos pacientes mais graves, ela acaba sendo mais detalhista para esse tipo de coisa. Você não pode dar água de menos, porque se der de menos, o rim vai sofrer. Se você der água demais, o pulmão vai se encharcar. E aí você vai piorar o quadro respiratório dele.
E algo que passou a ser descrito e feito, né, por muitos de nós, que é o que eles chamam de posição pronativa, né, ou do paciente desperto, onde você, mesmo com ele não entubado, porque o clássico da ventilação prona é você fazer com o paciente entubado, você estava começando a recomendar que esses pacientes pronassem para que eles pudessem melhorar. Qual é o racional da prona? Você tem uma maior área de troca pulmonar na região dorsal do tórax. E quando você prona o paciente, você tira o peso do mediastino, você tira o peso do coração também, que está comprimindo as faces posteriores do tórax, as faces posteriores do pulmão. Então, a ideia da prona é você ganhar maior superfície de troca gasosa. Naqueles pacientes secretivos, que não são os pacientes que comumente apresentam-se assim, a tosse costuma ser seca, mas naqueles que porventura são secretivos, essa virada também de posição faz com que você tenha mais facilidade de fazer toalete nesses pacientes, de aspirar e tirar secreção. Se nada disso aqui funciona muito bem, especialmente a não invasiva, ou oxigênio de alto fluxo, você vai reavaliar esse paciente pensando até em colocar ele em ventilação mecânica invasiva, onde você vai ter aí todo um corolário aí de coisas para fazer. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque aí já entra muito na especificidade da terapia intensiva. Se alguém quiser perguntar, eu terei possibilidade de responder. Aqui um exemplo de um paciente fazendo prona não invasivo, de forma não invasiva, nesse momento, inclusive no quarto, né? Aqui, para começar a falar das medicações, esse é um gráfico interessante, foi publicado originalmente em inglês, mas foi convertido aí pelo pessoal da Universidade, se não me engano, de Campinas, ou da Estadual de São Paulo. Você tem na evolução do tempo uma fase inicial onde tem uma grande resposta viral, tá? Que é o que eles chamam de estágio 1 da infecção, onde você tem essas manifestações aqui, que costumam ser aquelas mais leves, essas alterações laboratoriais. Você tem uma fase intermediária, onde você tem, num primeiro momento, ausência de hipóxia, depois você passa a evoluir com hipóxia. Agora, reparem, a hipóxia passa a ficar presente na hora em que você tem a tal resposta inflamatória ou hiperinflamatória começando a ficar crescente. E à medida em que ela cresce, essa hiperinflamação aqui é que vai fazer com que esse doente passe a ficar bastante grave, passe a ter todos esses acometimentos, né, orgânicos do pulmão, do rim, do cardiovascular, piorando bastante. Quando se fala nos tratamentos, é onde a gente vai agora caminhar para o fim, essas terapias consideradas potenciais, e ainda são potenciais, começando pelos antivirais como o Redensivir, a cloroquina e a hidroxicloroquina, extremamente faladas. Ontem, inclusive, o Hospital Albert Einstein proibiu, né, o uso de hidroxicloroquina lá nos pacientes internados. Tem trabalhos agora recentes, literalmente mostrando que não fazem efeito. Tá? A transfusão de plasma das pessoas que conseguiram adquirir imunidade. Todos esses tratamentos, em algum momento, foram considerados potenciais, alguns ainda são, e eles, nessa primeira linha aqui superior, eles poderiam estar sendo aplicados em qualquer dessas fases, sendo que o ideal era que, se você fosse aplicar, pensando em que ele pudesse dar resultado, seria numa fase inicial. Na linha de baixo, vocês têm a heparina não fracionada, que ficou muito cogitada e ainda é feita em alguns serviços, mesmo sem a literatura comprovar, mas aqueles pacientes mais suscetíveis a estar fazendo fenômenos trombóticos, pelo fato de que alguns desses fenômenos trombóticos, ao se instalarem, muitas vezes já se instalam matando o paciente. Alguns hospitais, alguns serviços no mundo optaram por começar a fazer tratamento, heparina não fracionada de forma terapêutica, ou heparina de baixo peso molecular numa dose que não chegasse a ser a terapêutica, seria aquela dose que a gente popularmente chama de profilêutica, né? A mistura da profilaxia com o tratamento. A questão do corticoide e das imunoglobulinas e dos inibidores de interleucina 6 e interleucina 1. Esses inibidores de interleucinas têm muito a ver com aquelas tempestades citoquímicas. Alguns hospitais, inclusive, conseguiram dosar essas interleucinas, e aí o que se via é que, quando elas estavam muito elevadas, talvez fosse um racional adequado para que você utilizasse essas medicações que bloqueiam essas interleucinas. E, em alguns casos, você consegue fazer com que esse paciente que está ali no sofrimento respiratório, utilizando não invasivo ou oxigênio de alto fluxo, alguns desses casos nem evoluam para ventilação mecânica invasiva. Existem pelo menos 2 trials com um grande número de pacientes acontecendo, mas ainda não publicados, tentando ver se vale ou não vale a pena utilizar, mas muitos de nós utilizamos essas medicações em algum momento da evolução aí desses 3 meses da pandemia.
O corticoide tem sido muito badalado aí pelo governo inglês, porque, infelizmente, a gente teve muita politização, né, do tratamento da Covid, né? A Inglaterra foi uma grande decepção, né, para quem gosta dos ingleses, para quem gosta da Europa, onde você teve ali um verdadeiro fenômeno de calamidade pública, e houve a notícia de um tratamento com dexametasona, 6 miligramas dia, onde parece haver uma diferença, uma alteração no impacto em termos de mortalidade. Mas esse artigo ainda não foi publicado, apenas noticiado, está sendo feito pelo grupo de Oxford, que é um grupo, obviamente, né, de renome, um grupo importante, mas ainda não há literatura, não há evidência que diga que a gente deve sair fazendo corticoide em todo mundo. O corticoide, ele tem uma indicação que não passa muito pela Covid em si, mas pelo que a Covid determina nos pulmões dos pacientes mais graves, que é a SARA. Porque você, em algum momento, faz corticoide para tentar minimizar o processo inflamatório, não na fase aguda, mas minimizar a fibrose que esses pacientes vão ter lá na frente, quando eles começarem a evoluir com melhora, dependendo do tempo de evolução, eles acabam tendo fibrose pulmonar, e o corticoide, quando feito lá no início, muitas vezes ele minimiza ou até evita com que aconteça a fibrose. Então, aqui em termos dos medicamentos potenciais, como eu falei, nenhum desses aqui da coluna da esquerda, efetivamente, tem trabalho mostrando que deve ser feito especificamente para a Covid. Ainda não temos. A questão dos antimicrobianos é porque esse paciente, quando interna, sindromicamente falando, quando ele chega com uma pneumonia comunitária grave. Pneumonia comunitária grave, recebe antimicrobiano, recebe antiviral, porque a gente tem tido aí, teve no início alguns casos de H1N1, e parece que ainda tem em alguns lugares H1N1, que, por exemplo, costuma responder bem ao oseltamivir. Então, você costuma colocar essa medicação, muitas vezes, nesse esquema empírico. Agora, essas medidas da direita é que efetivamente têm que ser feitas. São as medidas que estão tratando os doentes, são as medidas que estão dando suporte para que o paciente se cure. Estamos falando de uma virose, de uma doença por vírus, onde o organismo, em algum momento, reage. Os que não têm reagido, na maior parte das vezes, são os idosos que têm um sistema imune comprometido. Então, o oxigênio de alto fluxo, ventilação não invasiva, ventilação mecânica, ventilação prona, alguns casos de teste com óxido nítrico. O óxido nítrico tende a melhorar a oxigenação, porque ele faz uma vasodilatação pulmonar, mas não há trabalhos mostrando que ele modifica a mortalidade. A ECMO, que também tem sido descrita em alguns lugares do mundo, mas são pouquíssimos casos para um suporte maior, tanto hemodinâmico como circulatório, né, e ventilatório. A terapia de substituição renal, muitos pacientes têm passado por diálise. Drogas vasoativas, naqueles que fazem instabilidade hemodinâmica, especialmente a noradrenalina, alguns até usando dobutamina, especialmente quando tem o coração comprometido na sua fração de ejeção. E os sedativos e antipsicóticos. Sedativos também utilizados na questão da ventilação mecânica, para que você coloque esse paciente ventilando bem, muitas vezes com curarização associada, e os antipsicóticos que têm sido utilizados especialmente nesses pacientes que acordam com dificuldade, acordam agitados. Aqui uma fotografia de um paciente pronado, imediatamente após a prona, ou seja, todo mundo aí paramentado. E eu queria fazer essas considerações finais para vocês. Não há tratamento específico até hoje, até agora, nesse exato momento, 27 de junho, a não ser que esteja sendo publicado agora e a gente está aqui assistindo, conversando, a gente não está vendo. Acho que o fundamental, pelo que eu tenho visto lá no CHN, pelo que eu converso com os colegas intensivistas, é que vocês têm que tentar brigar o tempo inteiro, muito mais do que a bala mágica que trata, ou que supostamente vai curar a Covid. O que a gente precisa é ter boas terapias intensivas funcionando. Assegurarmos que estejam acontecendo boas práticas da medicina intensiva, especialmente a terapêutica com a ventilação mecânica. Porque é isso que está fazendo diferença na questão dos pacientes que evoluem mal, inclusive com mortalidade aumentada. Outra coisa que é muito importante é não fazer mal ao paciente, né? Ou seja, e aí vem toda aquela base para pensar em segurança do paciente. Uma das coisas que a gente tem trabalhado muito, é tentado, nessa coisa de fazer essas terapêuticas, se arriscar nessas terapêuticas, a gente tem riscos de fazer mal ao paciente. Um deles passa pelo corticoide, por exemplo. O corticoide, quando utilizado, dependendo da dose, muitos utilizaram em doses mais altas para tentar frear o processo inflamatório na fase aguda do pulmão, porque o corticoide consegue fazer isso de alguma maneira, mas ele abre um
buraco enorme na imunidade do paciente para que ele evolua com as infecções bacterianas associadas. Infecções essas que têm sido descrito cada vez mais que, quando aparecem, têm sido por germes multiresistentes, porque são os germes que estão nas nossas UTIs. Então, olha o risco que a gente corre ao tentar salvar o paciente. Todo médico pensa em salvar, todo médico quer utilizar um remédio que vai salvar, mas esse remédio que vai salvar pode, na realidade, fazer o contrário. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Uma outra coisa que a gente não pode se esquecer, esses pacientes estão isolados da família, e os médicos, e isso tem sido uma coisa legal, porque eu tenho reparado que todo mundo tem sido empático a esse sofrimento familiar, né? E a gente precisa estimular. Lá no serviço, por exemplo, hoje, os profissionais, lá os nossos médicos, eles se dedicam muito mais a falar com as famílias do que no formato clássico de visita, né? Eles passam a mão no telefone ou no videofone e começam a falar e passam, às vezes, 30 minutos com um único familiar, conversando, tirando dúvidas, não todo dia com aquele familiar, tem um dia que você vai a 30, 40 minutos, no outro dia você já fala 5, 10, mas isso é impressionante, e as famílias têm sempre se colocado muito agradecidas aos profissionais lá do CHN, e eu acredito que não esteja diferente nos outros hospitais aí que fazem um bom padrão de atendimento. E uma coisa que eu desde o início falei, e ainda não existe um trabalho que mostre isso, mas eu acredito até que vai ter, né? As UTIs que trabalham com equipes bem lideradas, e aí quando eu falo equipe, você estar com todo mundo na mesma página, todo mundo olhando para a mesma direção, de forma coordenada. Daí a importância do líder. Se tem uma coisa, eu vou falar por mim, ou seja, eu muitas vezes, por todas as funções que eu tenho que fazer enquanto líder da unidade, gestor da unidade, eu não consigo ficar à beira-leito ali conversando no dia a dia com os meus colegas. Mas se teve uma coisa que aconteceu nessa pandemia, e eu confesso a vocês, eu me sinto um pinto no lixo quando eu estou dentro da UTI, é que eu pude cada vez mais frequentar a UTI, cada vez mais estar junto, cada vez mais contribuir com o processo de coordenação, conversar, tirar um pouco da angústia dos colegas, contribuir até com a experiência. Particularmente, fiz um pouco da minha carreira na terapia intensiva muito em cima de ventilação mecânica, então até por isso eu também me sinto feliz, entre aspas, eu acho que vocês vão entender, por estar lidando com uma situação que eu gosto muito, e acho que as UTIs que têm equipes bem lideradas vão tender a ter melhor ambiente de trabalho, que é fundamental para diminuir o burnout, e, consequentemente, melhor desempenho. Aqui, exemplo de trabalho em equipe, o ato de pronar é bem difícil. Reparem, tem 6 profissionais, um aqui na cabeceira, só coordenando o processo, aqui já numa fase final, onde você está fazendo pequenos ajustes. Uma coisa que a gente vem praticando no CHN desde novembro, e dentro do contexto do não fazer mal, isso ganhou um reforço muito grande ali no final de maio, que foram as rondas de segurança. A gente inicia todos os plantões fazendo ronda de segurança, com físio, com enfermagem e com médico, pelo menos, se outros puderem estar presentes também, onde a gente dá uma repassada nas últimas 24 horas, a gente identifica o que a gente chama de paciente watcher, aquele paciente que necessita de uma maior atenção do que os outros, e esses pacientes com Covid, que estão pronando, que estão para ser estubados, que estão fazendo surtos psicóticos, esses são pacientes que nitidamente têm uma abordagem diferente daqueles outros. É uma abordagem over, não é que os outros tenham menos abordagem. A gente conseguiu, nesse processo, criar uma abordagem over. E eu agradeço muito a direção do hospital por ter dado condições para que isso fosse feito e a gente conseguisse tratar ainda melhor esses pacientes. Tem que dar uma respirada, porque sempre aqui a gente fico um pouco feliz aqui por poder estar dando alta para os pacientes. Esse é um momento ímpar, é um momento em que a gente, na terapia intensiva, nem tem muito hábito de fazer isso, né? Mas a gente tem procurado cultivar, porque não dá para negar a vocês, tem muitas derrotas no tratamento dentro da Covid-19, tem muitas derrotas, todo dia a gente tem derrota, né? Seja por evento adverso, seja por paciente que falece, todas as UTIs estão vivendo isso. E as vitórias, elas também estão acontecendo, mas a gente está focado o tempo inteiro no que é errado, a gente está focado o tempo inteiro naquele que está mais grave. E isso, às vezes, é ruim, porque a gente não consegue fazer pequenas celebrações. É fundamental pequenas celebrações diárias, com vitórias que sejam pequenas, mas é fundamental celebrar. E, especialmente nos momentos de alta, porque tangibiliza o quanto a gente está procurando fazer bem para esses pacientes. Encerro aí. Ano passado o nosso CT fez 25 anos, conseguimos reunir aí a velha guarda, todo mundo. Paulo César, que foi, né, o grande idealizador desse CT aí como intensivista, que já não está mais conosco lá no hospital. E aqui todo o grupo, né? Alguns médicos ainda conosco, outros médicos que já passaram, estão em outros lugares. Eu termino aqui agradecendo a todos vocês aí. Desculpem, mas tentei ser o mais sintético, mas
não é fácil, ainda mais dando aula aqui por vídeo, né? Eu não estou vendo vocês, então obrigado aí pela atenção e estou à disposição, caso possam ainda fazer perguntas. Doutor Moisés, como presidente da SOMERGE, quero agradecer a palestra, que, ao meu ver, foi muito interessante, né? E obrigado aí pelos ensinamentos transmitidos. Vamos abrir um espaço de tempo, em torno de 15 minutos, para perguntas, né? E as pessoas que quiserem fazer perguntas, por favor, que liguem, ativem seus microfones e façam as perguntas. Já tenho aqui a manifestação de um colega, doutor Luiz Guilherme dos Santos. Eu também, ó. Vai começar. Eduardo vai. Sim, Eduardo, após o doutor Luiz, você entra, tá? Ok. Estão me ouvindo, Benjamin? Sim. Estamos ouvindo. Bom dia, Moisés, bom dia a todos. Sou o Luiz, eu sou urologista aqui de Niterói também, pertinho de vocês aqui, e sou conselheiro regional e também conselheiro federal. Está tendo uma discussão, Moisés, muito grande no Conselho e no Ministério da Saúde em relação à dispensação desses medicamentos, que, como você bem mencionou na sua aula, que foi brilhante, na verdade, foi extremamente didática, sobre o curso da doença, né? E isso, como você falou também, tem uma politização muito grande em volta disso, e isso está sendo um problema para a gente, para todo mundo, para os médicos, para os pacientes e para o mundo, né? Eu tenho participado ativamente de várias discussões sobre a doença, sobre a parte de gestão, como você muito mencionou, eu assim, no seu final da sua apresentação, em relação à qualidade da terapia intensiva, onde faz uma diferença enorme, onde você mencionou o líder, e aqui para a gente, no CFM, a gente fala do líder em relação ao responsável técnico, sendo obrigatoriamente um intensivista, baseado no próprio parecer, o parecer do número 24 de 2019, se eu não me engano. E isso é muito importante, aquela qualidade, seguir aquele parecer exatamente para isso, que faz diferença. Esses estudos qualitativos, eu acho que eles deveriam ter mais, acho que devem aparecer alguns nesse sentido, porque é o que a gente está vendo que faz diferença no fim, entre quem vai viver e quem não vai viver. Mas a minha pergunta, na verdade, para você você mostrou no início da sua apresentação o quadro do pico da rede ímpar, né? Eu tenho participado junto a vários gestores, onde eles têm demonstrado muito desses quadros, e o maior questionamento é o que é que fez aquela curva cair daquele jeito. E isso está sendo repetido sistematicamente a todo momento. E aí eu trago alguns dados para vocês, eu não sei se todos sabem, mas alguns desses gestores têm apresentado, e pode ser coincidência ou não, ou pode ser uma politização ou não, mas que muito dessa diminuição de internação em CTI e internação em quarto começou coincidentemente com a dispensação desses planos diretamente do uso da cloroquina e hidroxicloroquina e outras tentativas mais que você deve saber. Você consegue ver algum tipo de ligação na sua experiência entre uma possível dispensação precoce desses medicamentos e a mudança na evolução desses quadros? Essa é a primeira pergunta que eu tenho. Depois eu tenho uma outra. Olha, pergunta de livro, hein? Essa pergunta eu teria que pedir ajuda para os universitários aí de governo, mas assim, não, eu não assim, ninguém conversou nas rodas que eu tenho participado de conversas sobre a Covid. Dentro do grupo ímpar, a gente se reúne semanalmente. Hoje a gente chegou a ter fases de reunião diária, mais de uma vez, inclusive fins de semana. A gente conversou sobre vários assuntos, mas especificamente sobre a questão da dispensação das drogas, não. Eu trabalho também no INTO, que é uma instituição pública, teve um volume de doentes muito menor, porque é um hospital de especialidade, mas teve ainda assim o seu CTI completamente tomado por pacientes com coronavírus positivo, mas também lá a gente não teve, olha que em determinado momento o governo até fez uma certa pressão, mas mesmo lá a gente não conseguiu fazer essa correlação dentro do que eu entendi da sua pergunta. A princípio, não. E eu concordo com você que tem alguma coisa ainda esquisita, porque, assim, a gente está vendo, lá em Niterói mesmo, a gente teve uma queda na semana passada, ficou bem claro isso,
no CHN, a questão da curva. No próprio INTO também caiu a chegada desses doentes, né? O INTO recebe doentes para operar, e dentro desses doentes aparecem doentes com a Covid. Caiu também. Mas, por exemplo, nós temos colegas lá conosco que trabalham em Manguinhos. Manguinhos abriu um novo hospital. Essa semana, o hospital bombou. O hospital lotou de novo. Niterói, para não dizer que ficou baixo, nos últimos 3 dias, de novo a emergência começou a querer ter um certo aumento de números, mas perto do que já foi, não foi nada. Então, assim, não consigo fazer essa correlação que você propõe, eu acho que ela não deve existir. Não, assim, talvez eu esteja sendo um pouco assim, mas eu acho que ela não existe, não. Na verdade, eu não estou propondo, eu acho que não existe, mas eu acho que estão querendo fazer com que exista. Sim, pode entendeu? ser, pode ser. Aí pode Eu ser, só estou tudo bem, questionando até para desculpe, saber da entendi, experiência, não, entendeu? pode ser, aí pode até ser, mas aí é melhor, a gente já está com tanto problema para Sim, pensar sim. as nossas coisas, é melhor É. deixar eles pensando lá o jeito E deles. o outro questionamento em relação a isso é mais voltado até à experiência do CHN, e existe vamos dizer, uma disparidade muito grande entre a taxa de mortalidade na rede privada para a rede pública, que eu acho que tem uma relação direta, a meu ver, com a qualidade da assistência, obviamente, né? E hoje a taxa está variando em média, em alguns locais, de 6% a 7%, em alguns lugares mais baixo, obviamente, e na rede pública chegando até 15% de mortalidade, dependendo do caso, ou até mais. Você hoje, na rede ímpar, qual a sua taxa de mortalidade hoje no seu serviço? Olha, esse número que você está apresentando, eu não sei qual é o N absoluto que você está levando aí em conta, porque você deve estar levando muito em conta pacientes que passam assim pouco tempo no hospital. As taxas de mortalidade, assim, eu fico muito à vontade para falar das taxas da terapia intensiva. As taxas da terapia intensiva, pensando em população da terapia intensiva, são bem mais altas do que essa. A gente tem estudos, e é sempre, só um detalhe, é sempre difícil falar de taxa de mortalidade ainda com 3 meses de doença só. Por que isso? Porque muitos pacientes estão internados e a gente calcula a taxa de mortalidade, como todo mundo bem sabe, com total de saídas alta, mais óbito. E os pacientes que tiveram alta são aqueles pacientes que tiveram uma evolução melhor. A literatura, e mesmo no Brasil, o EpiMed é um banco de dados que povoa aí a maior parte das UTIs do Brasil, quase 100%, fez um levantamento agora, a questão de umas 3, 4 semanas, juntando todos os hospitais públicos e privados, e a mortalidade das UTIs estava em torno de 60%. Das UTIs, repare bem, das UTIs, né? 60% desses pacientes estavam com taxa de mortalidade em torno disso. A nossa mortalidade, especificamente no CHN, é em torno da UTI, em torno de 54% aproximadamente, ou seja, é um pouquinho mais baixa. Agora, o que tem no nosso grupo, que a gente não está encontrando, no nosso grupo, que eu digo no nosso hospital, que a gente não está encontrando nos estudos, tem a ver com a idade. Não só a literatura está mostrando isso, mas o nosso grupo tem tido aí um pico maior. Niterói tem uma população bem mais envelhecida, uma qualidade de vida que faz as pessoas viverem muito mais. Para vocês terem ideia, a gente teve doentes com mais de 100 anos que receberam alta e passaram pela UTI. Então, assim, a gente entende hoje, a gente está tentando fazer esse estudo de uma maneira mais detalhada agora, a gente fez um primeiro levantamento dos números, até para eu poder te dar essa resposta. Nesse primeiro levantamento, a nossa mortalidade está em torno desses 54%, agora a grande maioria de pacientes acima de 70 anos. A gente tem aí, eu não sei o número preciso agora para te dar, mas pelo menos mais de 65% desses pacientes tinham mais de 70 anos. Então, assim, é uma mortalidade ainda muito alta, e tem muitos estudos também dentro da terapia intensiva, porque a gente sabe, especialmente no Brasil, que você tem uma heterogeneidade em alguns lugares, especialmente na rede privada, em alguns hospitais do Brasil, onde você muitas vezes, até por não ter um bom sistema de vigilância na enfermaria, você coloca determinados pacientes na terapia intensiva, e esses pacientes muito mais para vigiar do que para tratar. Então, os intensivistas estão propondo que, além da mortalidade da terapia intensiva, a gente calcule a mortalidade dos pacientes em ventilação mecânica. Porque se ele foi para ventilação mecânica, ele efetivamente estava grave. E essa mortalidade em ventilação mecânica, ela chega inclusive a subir, vai a 70%, 75%. Nova York teve um momento que a mortalidade estava batendo 80% dos pacientes em ventilação mecânica. Então, assim, quando você olha a mortalidade pela ventilação, pela ótica da gravidade, essa mortalidade ainda é muito alta. Creio que ela ainda vai diminuir, creio mesmo.
eu acho que tem muito a ver ainda com uma doença que, no fundo, estamos em processo de conhecimento. Muito obrigado, Moisés. Mas era basicamente isso que eu queria saber mesmo, em relação à taxa comparada à parte dos pacientes em terapia intensiva, que é diferente. Como você falou, o N é bem diferente. O que eu tenho de dados são relacionados à taxa de mortalidade global e a sua é específica. Então é diferente mesmo. E específica, a sua experiência é basicamente o que está acontecendo mesmo no mundo e até nos hospitais privados. Somente, se eu não me engano, no Nordeste, alguns hospitais privados que eles tiveram uma taxa um pouquinho mais alta em terapia intensiva, mas isso foi basicamente no início e hoje está mais ou menos equalizado. E quanto aos números, como você mencionou, os números realmente caíram absurdamente, tanto na rede pública como privada. O que nós estamos tendo hoje a nível Brasil, hoje, é uma interiorização, está indo para o interior, né, na verdade, o vírus. Então, o que fala muito a favor que nós vamos ter uma taxa de mortalidade aumentada por conta que a gente sabe que a qualidade de assistência no interior é inferior aos grandes centros. Então, infelizmente, o grande ponto que vai ter no Brasil hoje, e é o que provavelmente vai levar a gente ao topo da epidemia como campeão, mais uma vez seremos campeões, será isso, provavelmente. Muito obrigado, excelente explicação. Doutor Eduardo, por favor, está com a palavra. Bom dia, colegas. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar o doutor Moisés. Meu nome é Eduardo Vaz, eu sou pediatra, tenho 70 anos. Uma das vantagens de ter 70 anos é poder e todo mundo entender que eu preciso fazer quarentena. Então, eu estou em casa praticamente há 4 meses, trabalhando de casa. E eu tive a oportunidade de estar em casa e ter acesso à literatura mundial. Então, eu venho lendo muita coisa sobre Covid, assistindo muito vídeo de colegas. Eu queria fazer um pequeno comentário, não estou defendendo nem acusando. Tem um grupo de Campinas, médicos da ponta, não de CTI, defendendo o uso da cloroquina, achando que realmente ela é importante. Mas nós não vamos entrar nessa discussão, porque isso é uma discussão muito complicada. Mas eu queria, primeiro, parabenizar você, Moisés, por essa excelente palestra. Muitos desses artigos que você apresentou eu já conhecia, porque eu tenho lido muito. Estou em casa, então eu tiro 2, 3 horas para ler sobre Covid. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você disso tudo. Em que momento e qual é a dose e qual é o corticóide que você usa dentro da UTI? Porque nós sabemos que o corticóide não tem indicação de fazer no início da doença, mas tem um momento em que, segundo dados que eu ouvi em live de uma doutora que trabalhou em Milão, você já deve ter ouvido esse live, ela trabalhou lá na ponta, ela era eu acho que ela é do Nordeste, do Norte do país, e está trabalhando em Milão. Ela chama a atenção que a metilprednisolona, numa dose mais elevada, durante pouco tempo, teve uma melhora dos pacientes. Eu não trato com a terapia intensiva, a gente só lê, eu não tenho a sua vivência, e eu queria que você pudesse dar a sua vivência do uso do corticoide dentro da UTI, porque eu acho que quando for anunciar esse negócio da prednisona, tem gente já receitando a prednisona no ambulatório, meu Deus do céu. Porque eu acompanho, apesar de eu estar em casa, a gente trabalha na cooperativa médica, na Unicred, eu estou acompanhando todos os funcionários nossos que têm sintomas. Peço para fazer o PCR, a gente está bancando o PCR, está bancando a sorologia, e eu estou acompanhando o que estão fazendo, como é que está você, vai no hospital agora, faz isso. Eu tenho acompanhado, felizmente não tivemos muitos casos lá ainda não, mas eu acompanho familiares, amigos, criança que me liga, e eu vejo que, às vezes, o sujeito já sai numa fase inicial com um Predicin receitado, eu estou ficando preocupado com isso, mas eu queria saber especificamente da sua experiência do uso de corticoide dentro da UTI. Quando usa, se usa sempre, se não usa, e a dosagem, até para eu poder entender, porque você tem vivência, você mostrou, você é o cara que está lá mexendo fazendo o bolo, não é só dando a receita para a gente, não. Bom, muito obrigado. Nada, essa pergunta é difícil, mas assim,
Eu vou dar 2 momentos da minha experiência, né? Porque eu tenho um momento da minha experiência pessoal, quando eu era rotina, quando eu estava na beira-leito, e aí era eu, em função das rotinas do serviço, mas muito em cima também da minha experiência, porque hoje a minha experiência, a minha vivência é através de quem trabalha comigo, ou seja, eles é que estão fazendo, Claro. e aí acaba sendo um pouco diferente. Eu, pessoalmente, entendo que o corticoide, a gente, quando faz ali nesses casos de SARA, que é a doença inflamatória pulmonar, normalmente ele acaba sendo prescrito ali pelo 2º, 3º dia de doença, 4º. Normalmente a metilprednisolona, você vai de 60 a 120 miligramas dia, em 2 tomadas, normalmente costuma ser essa dose. Você começa nessa dose, depois do 4º, 5º dia você diminui e vai fazendo aí num processo de até 10 dias, você zera ela, com o objetivo de tentar fazer o tal processo inflamatório que está acontecendo no pulmão, dentro da proliferação dos pneumócitos tipo 2, em que você vai alterando toda a morfologia pulmonar, em algum momento você começa a ter o crescimento dos fibroblastos, o aumento do número de fibroblastos e aí a fibrose. A ideia do corticoide é tentar frear essa fase, é tentar evitar. Então, por isso que você procura fazer um pouco no início da SARA. Alguns trabalhos até falam em até 4 dias você poder começar, porque a fibrose costuma se instalar a partir do 12º dia, mais ou menos. A partir dali, 11º dia, que os fibroblastos começam a aparecer em maior escala. Então, você fazendo o anti-inflamatório ali antes, o corticoide no caso, você diminuiria esse impacto. Eu, pessoalmente, nunca gostei muito do corticoide, mesmo com esse racional. O racional é muito bonito, como o racional dessas drogas inflamatórias é muito bonito. A questão é mostrar isso efetividade. Por que eu não gosto muito do corticoide? Porque o que a gente acaba vendo na grande maioria dos pacientes é que eles melhoram da SARA, mas vão fazer pneumonia associada à ventilação logo depois, ou vão fazer algum outro quadro bacteriano, que é o que vai perpetuar esses doentes na ventilação mecânica, vai perpetuar ele na terapia intensiva e muitas vezes vai até levar ele para o óbito. Então, a questão do corticoide é porque eu acho, aí eu estou dando no momento a minha opinião pessoal, eu acho que ele tende a dar mais malefício do que benefício, especialmente na Covid, porque você abre ali flanco, não só para o próprio vírus, que ainda pode estar por ali, fazer mais estrago, mas o vírus já alterou ali aquela questão do ambiente pulmonar, que já está deixando mais à vontade para as bactérias se instalarem. O meu grupo, e aí agora eu vou colocar o grupo e eu acabo concordando, porque eu acho que faz muita diferença quando você está na beira-leito, você colocando a mão no doente. E eu respeito muito os meus médicos por eles estarem fazendo isso e eu não. Então eu discuto muito com eles, debato muito com eles. Tanto o meu grupo como vários grupos de terapia intensiva no mundo fazem mais corticoide do que eu gostaria. E fazem dentro dessa mesma dose que eu coloquei e nesse período aí. Só que o grupo mais jovem hoje começa até mais cedo, começa logo que coloca na prótese, entendendo que se você diagnostica a SARA, e especialmente se a SARA é grave, a SARA grave é aquela que tem pior troca gasosa, que você mede através da gasometria, e aí aquela pior troca gasosa, muitas vezes a pessoa já vai começando a fazer porque entende que o processo de fibrose vai acontecer. Então, hoje, o que a gente vê que não é considerado uma prática, é você fazer corticoide na SARA grave, logo que você diagnostica a SARA grave. Para diagnosticar, muitas vezes você vai ter que estar com ele entubado, fazer gasometrias e acompanhar a evolução dele, e aí você começa a fazer, e a metilprednisolona é que costuma ser o corticoide de escolha aí para esses quadros pulmonares. Por isso, até um pouco de estranhamento de todo mundo com a questão da dexametasona, mas vamos esperar aí para ver o que vai vir. Outra perguntinha só. E a anticoagulação? O que você tem que me dizer da anticoagulação em 2 etapas? Primeiro, quando o sujeito chega no início da doença, está naquela primeira fase da replicação viral, não tem ainda, não entrou na fase 2A, está na fase 1. Se já tem indicação de fazer anticoagulação, ou se a anticoagulação deve ser feita quando o indivíduo já está na fase 2, 2A, por aí assim. Normalmente o anticoagulante, não só nós, mas muitos serviços têm feito da seguinte forma. Teve serviços que, em algum momento,
fizeram um anticoagulante de uma forma mais precoce, como o senhor está colocando, por conta de alguns casos que começaram a aparecer, dando a entender que os pacientes estavam morrendo subitamente por prováveis fenômenos trombóticos. E a literatura apresentou um ou outro caso. O New England tem publicado sempre cartas, e essas cartas muitas vezes trazem casos assim. E aí alguns serviços chegaram a fazer. O que começou a se ver foram pacientes sangrando. Pacientes fazendo hematomas retroperitoneais, pacientes apresentando maior sangramento nos acessos, e aí houve um freio para isso. Então, na fase 1, não tem indicação de fazer anticoagulante, na nossa visão. Na fase 2A, também não. Na fase 2B, que é quando efetivamente, aí eu estou usando essa classificação baseado naquele gráfico que a gente viu, na fase 2B, que é onde você começa a ter um crescer do processo inflamatório, o que a gente tem feito e tem sido melhor indicado é você estar fazendo uma profilaxia com uma dose um pouco maior do que a habitual. Você não chega a fazer propriamente a terapêutica, porque mesmo a terapêutica com doses de heparina de baixo peso molecular, tem sido vistos casos de sangramentos, especialmente sangramentos internos, onde o paciente morre em choque hipovolêmico e você, às vezes, até conseguiu fazer uma imagem, a imagem mostrou o hematoma, ou aparece uma equimose na região dorsal, ou você não consegue fazer e só fica na suposição. Então, assim, na prática, a gente deveria ter o hábito de usar o anticoagulante dentro do que a gente conhece dele efetivamente. A questão dessa profilaxia com doses mais altas passa muito por nós identificarmos aqueles fatores de risco. Quanto maior o número da desidrogenase lática, do dímero D, maior a alteração ali em relação aos tempos de coagulação, tudo que possa falar a favor, número de plaquetas alto, que não é o comum, mas em alguns casos tem aparecido. Quando você começa a colher a história e analisa o caso como um todo, e você entende, idoso, que ele tem maior fator de risco para desenvolver a trombose venosa pulmonar, esse doente, estando ali já inflamado, entubado, dando indício de que ele tem um processo inflamatório exagerado, esse doente está ganhando a profilaxia com uma dose um pouco mais alta do que a habitual. Isso é que tem acontecido por aí, e a gente parou de ver repórteres de situações de sangramento. Pelo menos de umas 3 semanas para cá, a gente não tem ouvido mais falar tanto em mortes inesperadas. As mortes inesperadas que têm aparecido em alguns locais estão associadas a possíveis tromboses venosas, mesmo com esses esquemas acontecendo. Agora, por favor, tenha a palavra, e nós vamos encerrar com a palavra do Dr. Rômulo Capello, que vai fazer sua pergunta. As demais perguntas que, porventura, surjam dos presentes devem ser endereçadas ao e-mail somerge@somerge.com.br, que iremos transmitir para o Dr. Moisés, tá? Por favor, Dr. Rômulo. Dr. Rômulo. Parece que caiu a conexão dele, professor Benjamin. Simone colocou uma mensagem aqui dizendo que parece que caiu a conexão. É verdade, caiu a conexão dele. Ele está tentando reconectar, parece. Bem, parabéns, já são... Rômulo entrou de novo? Rômulo conseguiu entrar de novo? Não, não conseguiu. Bem, então eu vou me despedir de vocês temporariamente, alguns minutos. Todos os colegas que vão participar da reunião do Conselho Deliberativo receberam um convite específico para essa reunião, então eu quero me despedir temporariamente de alguns, e daqui a pouco vamos entrar em nova sala agora com o Conselho Deliberativo da Somerge. Eu volto a palavra para o doutor Moisés para as suas considerações finais, e desde já agradeço a todos a presença e espero para a próxima reunião desse encontro. Por favor, doutor Moisés. Bom, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade e agradecer mesmo, porque a gente tem dito muito, nós intensivistas, e especialmente lá no CHN, a importância de informar, a importância de passar conhecimento. A gente está lidando com uma situação, e como foi colocada aí pelo doutor Eduardo, ou seja,
tem uma quantidade de publicação absurda. Nunca se publicou tanto sobre uma doença em tão pouco espaço de tempo. Agora, publicar em excesso não quer dizer que a gente está promovendo conhecimento em excesso, porque, infelizmente, também tem muito artigo ruim sendo publicado, mas não dá nem para criticar, está todo mundo tentando contribuir. Eu estou fazendo essa fala final porque eu acho que nós, médicos, temos uma importância muito grande junto à população. A gente precisa reforçar com a população que é necessário o distanciamento, é necessária a utilização de máscara, as pessoas precisam, eu sei que está todo mundo angustiado, os comerciantes especialmente, eu tenho um irmão que é comerciante no interior do estado, em Volta Redonda, ele fica desesperado por não estar podendo trabalhar. Então eu sofro isso até, digamos assim, na pele através do meu irmão. Mas a gente precisa mostrar. A Europa está demonstrando, os Estados Unidos estão demonstrando como é que está voltando a história. E para quem está na terapia intensiva, essa semana a gente considerou lá no CHN talvez a semana mais tranquila dos últimos 3 meses e meio. A gente chegou a poder respirar um pouco, mas assim, a gente já sabe que deve começar novamente a trabalhar muito. Talvez não na mesma intensidade da primeira onda. E a gente não está se furtando a trabalhar. Agora, a gente, dentro da minha forma de ver, tem condição de lidar com os pacientes, tem condição de tratar os pacientes. Agora, a grande maioria da população, infelizmente, não tem acesso à boa medicina. Isso é uma realidade do Brasil, acho que todo mundo sabe disso, e a gente precisa, todos nós aqui dessa sala, me desculpem, eu tomo a liberdade de pedir a ajuda de vocês. Conversemos com os nossos familiares, conversemos com os nossos amigos, especialmente que não são da área da saúde. Vamos continuar mantendo a pegada. Isso vai passar, eu literalmente acredito nisso, mas ainda não vai ser agora. Ainda tem um tempo pela frente. E me coloco à disposição aí, se futuramente houver necessidade, caso vocês tenham interesse da gente voltar a falar, voltar a discutir. Quem sabe daqui a 2, 3 meses a gente esteja mais ou menos, mas com novidades em termos de tratamento, novidades em termos aí de medidas que a gente possa fazer para melhorar. Muito obrigado a todos aí e tenhamos um bom fim de semana. Nós é que agradecemos. Então, me despeço de alguns colegas, né? E daqui a pouco estaremos em nova sala. Muito obrigado.